Oi, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, tô aqui trazendo um vídeo para vocês de dicas para quem quer atender fisioterapia domiciliar. O meu público é idosos, então vou estar voltado um pouco mais para essa área, mas as dicas que eu vou deixar aqui dá para qualquer fisioterapeuta em qualquer área. Então, traumatortopedia, cardiorrespiratória, gerontologia, enfim. Eu comecei introduzindo no meu Stories falando sobre as linguagens de amor. Eu gosto muito desse tema, porque a gente pode trabalhar as várias personalidades das pessoas e conhecer, identificar e trabalhar com essa linguagem. E aí eu apresentei as minhas, que é atos de serviço, dar presentes e toque físicos. E associei a essas linguagens as atribuições também dos fisioterapeutas. Então, eu sinto que a minha linguagem de amor conversa com a minha profissão. E coloquei uma caixinha de pergunta: quais outras atribuições, né, vocês acham que é essencial que um fisioterapeuta, principalmente que quer trabalhar com domiciliar, precisa? E aí, dentre as várias respostas que eu tive, agradeço todo mundo que participou, foi paciência, bom relacionamento, comunicação, vestimenta, pontualidade. Então, todas essas características também é muito importante. E aí, então, eu quero começar dizendo para você, mesmo que você acabou de sair da faculdade, é que você siga o referencial honorário. Ah, Cristiane, eu acabei de formar, eu não acho que eu tenho competência ou valor o suficiente para cobrar o referencial honorário. O referencial honorário é o mínimo que um fisioterapeuta pode cobrar atendendo em domiciliar, particular, enfim, né? Então tá a tabelinha aqui, vou deixar o link para quem quiser. Você tem que pensar o seguinte: mesmo que você é recém-formado, só de crefito você vai pagar 550, que é o valor que tá esse ano. Então você vai ter material e vai ter os outros gastos com as dicas que eu vou deixar aqui para vocês. Então, aquele valor é um mínimo, menos que aquilo, assim, é praticamente inadmissível que você cobre aquilo. Outra dica, que é muito importante: tenha um contador de confiança. Pra quê? É super importante que você ande dentro da lei. Então, formei, vou lá, né, tiro o meu crefito, e aí eu já penso no referencial honorário. Qual a outra parte? Eu vou fazer um registro com o meu contador na prefeitura. Tô falando do contador porque ele vai facilitar para você esse acesso, essa documentação, como que você vai retirar. Então, você tem que ter o ISS. O que é o ISS? É o Imposto sobre Serviços, que é para você emitir nota fiscal, enfim. Eu vou até ler aqui para vocês. É recolhido de acordo com os percentuais cobrados para cada município. Na parte que eu puxei fala referente a São Paulo, o percentual é de 5%. E no caso, pra gente poder tirar nota fiscal, eu sou obrigado a ter esse registro? Sim, porque o ISS é para profissional autônomo. Então, todo aquele que quer trabalhar domiciliar é um profissional autônomo, ele precisa sim ter esse registro. Mesmo que você não vá retirar a nota fiscal para pagar esse 5% que tá falando aqui. Você pode emitir o recibo, não tem problema nenhum. Acontece que você tem que ter o registro do ISS, certo? O contador vai facilitar para você a emissão de imposto de renda, vai te auxiliar para você pagar o seu INSS, que é muito importante. Gente, eu vejo muita gente que tá atendendo domiciliar, profissional autônomo, que tá esquecendo de pagar o INSS. Então, assim, como que você vai aposentar se você não tá recolhendo esse imposto? Se eu trabalho também numa clínica de carteira assinada, você não tem que pagar duas vezes. Onde você trabalha, CLT, ele já vai estar recolhendo o INSS para você. Mas desde que você trabalhe como eu, que eu não tô em CLT nenhuma, não tô registrada em nenhuma outra empresa, eu tenho que pagar o meu INSS. Então, inicialmente, você vai pagar esses impostos. Atualmente, né, eu já tenho 16 anos de profissão, né, formei em 2007, então
esse ano passado é que eu abri a minha empresa. Então, nesse período, como eu já contei minha história pra vocês, né? Eu casei, tive meu filho, fiquei um período fora do atendimento. Então, vamos dizer que eu tenho ao todo na minha área de atuação 10 anos. Vamos arredondar assim. Então, somente ano passado que eu fui registrar a empresa. Por quê? Porque, visto todos os impostos que eu pagava, né, as taxas, eu achei, conversando com meu contador, eu percebi que pagando o CNPJ, eu recolhia também esses impostos e ficava mais barato para mim. Então, por isso que é muito importante que você tenha um contador da sua confiança. Se vocês quiserem, eu posso passar o contato do meu para vocês. Ele é sempre muito solícito, responde assim praticamente na hora. E aí, ele pode orientar vocês. Então, eu abri a empresa para a questão de economia de impostos e a facilidade de poder conseguir, por exemplo, capital de giro, né, algum outro recurso que o CNPJ nos proporciona. Um outro órgão que também é legal você participar e pagar, contribuir, é o nosso sindicato. Então, assim, o sindicato, para quem trabalha com o CLT, ele tá sempre brigando ali para aumentar o piso, né, para valorizar a nossa profissão, para ter mais reconhecimento. Então, é legal que você tanto participe das reuniões das assembleias, como também contribua, né? Agora não é mais imposto isso sobre nós, então realmente chama contribuição. Mas é legal que você faça dessa forma também, tá? A questão também da empresa é que lá eu posso colocar para mim o meu salário, né? Então, a gente sabe que todo o nosso faturamento não significa lucro, então a gente tem que ter o nosso salário, certo? Então, vamos, essa parte, acho que ficou bem explicada, né? Sobre, inicialmente, como vocês têm que agir dentro da lei. Então, para a sua segurança, para a segurança do seu paciente, é super importante que você tenha tudo isso esquematizado. Uma outra coisa que eu acho muito importante que você já pense, já tenha, e que não precisa ser definitivo, mas que você pense para começar, é pensar numa logo, no seu nome, como que você vai se apresentar nos seus cartões. A minha logo, essa logo eu fiz desde 2016, eu não alterei ela, eu acho que ela super representa o meu trabalho, aqui ela me representa, então eu não mexi mais nela. Então, ó, que gracinha que ela é. A minha é um infinito, ao mesmo tempo é o C de Cristiane e o outro C de Calaça. Esse aqui, símbolo, sou eu. E aí eu estou abraçando aqui, é um grupo de idosos que ficou muito bem feito, né? Na arte do cartão dá pra ver melhor. A idosinha, a senhorinha, ela tá com um coquezinho, é bem perfeitinho. Então, é um infinito, que é um trabalho infinito que eu escolhi, né? Onde eu tô abraçando realmente o meu público. E aí, então, a gente já vai falar da parte de papelaria. Então, é importante que você tenha o seu cartão de apresentação. Atualmente, a gente quase não usa cartão físico, né? A gente tá usando muito cartão virtual. Mas, mesmo assim, eu aconselho você fazer o seu cartão físico. Eu, por exemplo, aonde eu passo, eu comecei um atendimento novo num condomínio. Eu já deixo meus cartões na portaria, tenho uma ótima relação com todos os porteiros. Então, a pessoa que respondeu para mim, comunicação e bom relacionamento, não vai só com o paciente. Ela vai também com todas as pessoas que estão ali em volta. Então, o porteiro, o zelador, o faxineiro, a secretária da casa, a cuidadora, os parentes, os familiares e o paciente. Então, eu já levo meus cartões, deixo ali, se eu vou fazer um lanche numa padaria nova, eu levo meus cartões. Aonde eu tô passando, eu deixo meus cartões. Se eles vão jogar fora ou não, não me importa. Então, eu acredito que eu estou fazendo o meu trabalho. E tanto que funciona que uma vez eu deixei numa padaria ali no Faisalville, e logo depois assim, meses depois, uma pessoa entrou em contato comigo que tinha pego meu cartão. E aí a mãe dela estava precisando e ela lembrou que tinha pego meu cartão nessa padaria e ela entrou em contato comigo. Então, assim, às vezes não funciona naquele momento, mas em algum momento vai funcionar com você. Então, material de papelaria, o seu cartão.
eu gosto de fazer esse bloco de anotações, aonde eu vou registrar. Só tá ruim pra focar, né, galera? Mas eu vou tirar a foto e deixar no fundo pra vocês. Aqui tem o que? O número do atendimento. Então, comecei a primeira vez, 1 e assim subsequente. O nome do paciente, o telefone dele e esse daqui, o endereço e o telefone dele. Aqui eu ponho as datas dos atendimentos do dia que eu fui e ele assina confirmando que eu estive ali. Gosto de fazer assim, né? Esse aqui tá personalizado, mas antes de eu fazer o meu personalizado, na papelaria você encontra um modelo similar, que é aqueles de loja, onde tá ali pedido, quantidade, e aí você pode usar aquele modelo. É uma forma de garantir para você o seu pagamento que você esteve naquele dia na casa do paciente atender. Para não ter problema, às vezes, de algum familiar falar que não foi, ou às vezes até mesmo o paciente esquecer que fez ou não fisioterapia. Então, aqui você tem o seu controle, o registro bonitinho. O outro material que eu fiz foi tipo um receituário. Deixa eu só mudar a luz aqui que eu... Foi tipo um receituário. Aqui eu coloco, às vezes eu gosto de solicitar algum tipo de exame. Por exemplo, eu gosto muito de solicitar eletroneuromiografia. Então, todos os meus pacientes sabem que normalmente eu tenho uma suspeita e normalmente eu acabo acertando essa suspeita. E eu falo pra eles sobre a eletroneuromiografia. Depois quero gravar uma live sobre esse assunto com vocês. A eletroneuromiografia, quando eu vou fazer a minha avaliação, eu levo a minha ficha de avaliação, mas eu coloco todos os achados aqui até eu passar pro computador. E se eu for deixar alguma orientação, alguma sugestão, alguma observação, gosto de ter esse bloquinho, tá? Esses bloquinhos, como eu disse pra vocês, eu fiz tanto a logo quanto todo esse material em 2016, tenho até hoje. Eu fiz uma larga escala, o preço ficou muito barato na época, e eu acabei fazendo muitos e tem esse material até hoje. Outra dica é que vocês tenham, esse daqui tá impresso em preto e branco, mas o ideal é que vocês façam colorido. É uma apresentação do seu trabalho, isso aqui chama plano de negócio ou plano de vendas. Então, aqui tem a capa, né? E tem a apresentação do meu trabalho, quem eu sou, o que eu faço, os objetivos, por que aquela família deve me contratar, qual o diferencial do meu trabalho, né? E um mini currículo meu. E aí o programa, né? E aí a gente vai discutir ali planos de pagamento para os pacientes. Eu trabalho particularmente com 3 planos de pagamento e eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, quem for para o domiciliar. Então, eu tenho o plano mensal, eu tenho valor fixo por sessão e tenho o plano trimestral. O ideal sempre para quem trabalha com idosos domiciliar é que a gente feche o plano trimestral, porque a gente só vai conseguir mostrar mesmo resultado para a família e para o paciente no 3º mês. Então, a gente já garante os 3 meses de atendimento e entregando o resultado para esse paciente. Então, para cada plano é um valor. Também dentro do material de papelaria, esse daqui eu peguei lá no site do Cofito, é uma autorização do uso da imagem. Então, toda a imagem que eu ponho aqui dos meus pacientes, todas foram autorizadas pelos familiares ou pelo próprio paciente. E aí, eu também uso, então aquele ali eu peguei no site do Cofito, tá? E eu trabalho também com o contrato. Esse contrato eu peguei específico no site do Crefito 4 ou 3, não me lembro, mas quem quiser eu tenho ele e eu posso mandar para vocês. O contrato é muito importante para que a gente coloque esse tempo de tratamento, para que a gente tenha ali as datas e horários certinhos de atendimento, para que tenha todas as cláusulas, se eu vou mudar o preço, se vai ter alteração de preço, se eu vou trabalhar ou não em feriado, se eu vou tirar ou não férias, tudo isso precisa estar no contrato para que não tenha problema de comunicação entre contratante e nós, né, fisioterapeutas. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, para não ficar aquela coisa do dito pelo não dito. Então, dando continuidade, você precisa ter esse bom plano de negócio, uma boa apresentação, o contrato, tudo isso
você vai levar para o seu paciente no dia de conhecê-lo e fazer a avaliação. A avaliação geriátrica, né, da fisioterapia gerontológica, ela é imensa. A gente tem uma gama de avaliações. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é importante que você saiba qual avaliação você vai aplicar, que você já conheça basicamente a patologia do seu paciente e como que você vai tratá-lo. A avaliação, né, posteriormente vai nos dar um rumo. Mas inicialmente você tem que chegar na casa do seu paciente já com isso tudo na sua mente. Vestimenta. Hoje eu trabalho com scrub, eu amo, adoro. Tem controvérsias, tem fisioterapeutas que não gostam, que gostam de andar numa linha mais alfaiataria. Para mim, eu percebi que não funciona essa linha alfaiataria, porque às vezes eu troco de roupa 2 vezes ao dia, então eu tava tendo um gasto muito grande com as roupas mesmo, e às vezes eu não ficava tão confortável. Ainda uso o Scarpan, assim, para os atendimentos, gosto dessa apresentação, mas eu gosto do scrub. Os meus pacientes, por serem gerontológicos idosos, eles são mais conservadores, eles são mais formais. Então, essa vestimenta comunica bem com eles e eles sempre gostam, tem esse retorno para mim, esse feedback, falando que gostam disso. E normalmente, algumas das minhas pacientes foram costureiras e elas sempre comentam, eu fazia uniforme para hospital tal, fazia uniforme para tal local, para tal escola. Então, isso mostra seriedade, mostra credibilidade, que é realmente isso que eu quero comunicar com os meus pacientes. As outras controvérsias contra esse uniforme é que algumas pessoas falam que o jaleco protege e dá um pouco mais de ética, vamos dizer assim. Não concordo, porque a maioria dos fisioterapeutas que eu vejo usa jaleco sem manga, então fica com o braço totalmente exposto. E se eu não quero que contaminação, pensando em contaminação, eu tenho sempre que usar jaleco, então, de manga. Então, não bate muito as informações. De qualquer forma, eu gosto do scrub, né? Eu mandei fazer um modelo bem confortável, eu gosto de ter bolsos na frente, porque eu sempre tô colocando ali o oxímetro, o aparelho de pressão, o celular, enfim. Então, eu gosto de que tenha bolsos na frente. Eventualmente, quando eu não tô usando os scrubs, né? Seja porque eu vou trocar de roupa de novo, ou sujou, enfim. Aí eu uso sim um jaleco, mas nem sempre jalecos de manga. Então, por isso que eu falo que entre jaleco sem manga e scrub, dá da mesma coisa. Não gosto de jaleco branco, não gosto. Eu acho que ele suja muito mais. Então, optem por cores neutras. Então, meus uniformes são azuis, cinza, azuis porque eu tenho 2, né? Cinza, verde, que são cores que não aparenta tanta se sujar alguma coisa, né? Por exemplo, às vezes eu pego o ciclo ergômetro e acaba batendo ali na roupa, suja um pouquinho de graxa. E aí a roupa branca passa muito mais essa percepção de sujeira e aí já não é agradável para o seu paciente. Então, falando em vestimenta, eu já tô falando também da sua postura, né, de você estar bem apresentável, independente ou não, se você vai atender de scrub, que é um uniforme mais simples, eu gosto de estar sempre maquiada, sempre com o cabelo arrumado. Tem vezes que não dá tempo, mas normalmente eu estou assim nos meus atendimentos. Então, sempre com acessórios, algo que vai chamar para o meu rosto, para uma outra área, do que não só o uniforme. Então, as unhas sempre bem feitas, cabelo, acessórios, maquiagem para mulheres. Então, sempre também sapatos limpos. Eu carrego um lencinho, aquele lencinho umedecido no carro e na bolsa, que é quando eu percebo que ele já tá ficando um pouco sujo, eu limpo ali, pra manter isso, né? Então, carrego desodorante, perfume na bolsa, porque a correria do dia a dia, às vezes eu passo muito tempo dentro do carro que a gente transpira muito. Então, pra sempre chegar agradável na casa dos pacientes, eu gosto de carregar esse material no carro. Então, é uma outra dica pra vocês, tá? Roupa limpa, boa vestimenta. Então, como eu disse, jaleco branco, roupa branca, não aconselho, porque é muito mais fácil sujar, de você chegar no paciente sujo e não mostrar tanta credibilidade. Eu tenho jaleco branco e eles estão, alguns, bem manchados já do ciclo ergômetro, como eu falei pra vocês, né? Então, assim,
uso quando a outra roupa não tá tão limpa, né? E aí eu preciso trocar. Então, falamos de papelaria, falamos de vestimenta, né? E material, agora vamos lá. Quando eu formei, comecei a atender, eu usava uma mochila de escola para carregar minhas coisas, mochila de rodinha, né, para facilitar. Então, eu tinha um bastão. Então, o que eu aconselho para vocês? Vocês não precisam comprar tudo agora. Como eu disse, eu formei em 2007, agora praticamente eu posso dizer que eu estou com todos os acessórios que eu gostaria de ter completos. Então, praticamente 16 anos depois. Então, eu aconselho que vocês comecem com bastão. Eu comprei na época um peso de 1 kg e uma caneleira de 1 kg na época para atender. E aquela bolinha de leite. E não tinha o círculo ergômetro na época. Então, eu carregava o halter, a caneleira, bastão, bolinha de leite. Basicamente, acho que eram esses mesmo que eu carregava. E sempre tive o TENS Fez, que eu acho que da parte de analgesia, o TENS Fez é o mais indicado e ele é pequenininho, portátil, né? Você consegue carregar em qualquer lugar. Então, não preocupem inicialmente com a quantidade de material que você vai levar para casa do paciente. Como eu disse, eu tinha só esses e eu consegui entregar um excelente resultado para os meus pacientes. A gente sabe que o fisioterapeuta trabalha muito com as mãos, então a gente também consegue entregar resultados, né, com a parte da terapia manual. E fora que a gente tem que ter, assim, extrema criatividade, então a gente consegue pensar em exercícios funcionais sem ter tanto peso. A gente pode usar também aquilo que o paciente tem em casa, saco de arroz, saco de feijão, litro de óleo, detergente, enfim. Hoje eu tenho outros materiais, então eu já comprei laser, já comprei ultrassom, já comprei mais halter, já comprei mais caneleira, já tenho toda a parte de elástico, Teraband, mini band, tenho o círculo ergômetro, carrego mais de um bastão no carro, tenho step, fiz um step uma vez com espaguete, então você não precisa comprar o step mesmo, eu comprei agora. Tenho como que chama? Colchonete, tenho disco de equilíbrio, tenho arco, então agora eu tenho uma gama enorme de material, mas como eu disse, você pode começar com o básico do básico do básico, que funciona sem sombra de dúvida. Voltando na parte da avaliação, é importante que você tenha alguns recursos, então o PicFlow, dinamômetro, PicFlow para quem for trabalhar com respiratória, esteto para quem for trabalhar também com respiratória, dinamômetro para quem trabalha com idosos para ver a preensão de palmar, não tem como, esse é importante ter sim. E da avaliação, acho que eu tô lembrando são só esses mesmo, que é o que eu uso. E aparelho de pressão, né? Então, você pode usar tanto aquele com o esfigmomanômetro, né? E o esteto. Eu, particularmente, não gosto. Derrete, assim, quando ele derretia, você precisava ficar calibrando muitas vezes. Então, eu uso de punho, de uma marca boa, que aí você tem uma durabilidade muito grande. E, enfim, são basicamente esses. Eu atendo também pacientes da respiratória e depois eu vou fazer uma outra apresentação para não só fisioterapeutas, mas para os pacientes também entenderem o que a gente estuda, né, tanto na faculdade quanto na pós, e aí a gente vê a parte de respiratória na pós também, tá? Voltando só um pouquinho, quando você terminar a sua faculdade, você já pode atender. Mas é interessante que você tenha uma pós-graduação. Daqui eu já vou deixar indicada onde eu fiz a minha, que foi no CEAF. A grade é maravilhosa, já indiquei várias vezes, tanto aqui no meu perfil, né? Já gravei pra eles. Então, assim, eu super recomendo mesmo. Já fiz cursos de aperfeiçoamento fora, vários outros. A gente não para de estudar nunca. Idoso sempre tem atualização. Mas eu indico vocês começarem com essa pós. E aí depois vocês vão buscando outros cursos de atualização em diversas outras áreas. Eu, por exemplo, fiz o curso que também é da Alessandra Dorsa, que é o TR3, né? Voltado para a parte respiratória. Na época do Covid, fiz de reabilitação para Covid. Enfim, a gente sempre tá
atualizando em alguma outra área paralelo, né? E que acaba auxiliando e agregando nos nossos atendimentos com os idosos. E aí, então, só para finalizar, que é aquilo que eu comecei sobre os atributos, as qualidades e o que mais esse fisioterapeuta precisa. Então, é isso, gente, é pontualidade, é o bom relacionamento, muita paciência, um bom plano de tratamento, uma boa logística, uma boa organização, uma boa agenda para você conseguir conciliar isso tudo. Então, é agenda de agenda mesmo, né? Uma dica que eu deixo também para vocês é sobre o WhatsApp Business, né? O WhatsApp para negócios, que também mostra mais credibilidade, né? Ali você coloca o seu nome. Eu gosto de usar o doutora, tem fisioterapeutas que não gostam, mas nós, como fisioterapeutas, somos permitidos a usar, né, essa inicial, então esse doutora, por lei a gente é permitido sim, e então eu gosto de usar. E quanto à captação de pacientes, eu vou deixar uma dica assim, ouro, que ficou aqui pro final para vocês. Usem o Google Meu Negócio. Então, quando eu comecei, e eu deixo isso aqui de graça mesmo, tem gente que cobra para indicar isso daqui. Eu sou extremamente curiosa, sou uma pessoa que gosta de aprender, gosta de estudar. Eu tenho até amigas que falam, nossa, você lê demais, estuda demais. E assim, é sempre vários assuntos. Então, na época, eu já descobria por pesquisar como que eu ia conseguir pacientes, o que eu podia fazer. Então, eu cheguei no Google Meu Negócio. Você entra lá no Google, você pode jogar Google Meu Negócio, Google Empresas, e ele vai abrir uma abinha para você, onde você vai cadastrar o seu nome. Você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter uma empresa, você não precisa ter um local fixo, tanto que o local que está cadastrado, o endereço lá, o da minha casa. E lá, ele é totalmente autoexplicativo. Você coloca o raio que você quer atender, os horários que você quer atender, você coloca uma apresentação para você ali. E o Google, ele te dá 3 meses gratuitos para você ficar no topo. Então, a partir do momento que você faz seu cadastro, você já entra no topo da lista ali e você está fazendo uma captação gratuita, orgânica, que é o que a gente fala. E ele fica te indicando, porque muitas pessoas ainda assim usam o Google para buscar profissionais, né? Antigamente tinha lista telefônica, hoje não tem. Então as pessoas jogam ali, fisioterapeuta Goiânia, e aí seu nome tá ali. Até a dica que eu deixo é essa, inclusive, eu coloquei o meu fisioterapeuta para idosos Goiânia, porque é como as pessoas normalmente buscam ali. E aí você coloca o seu horário de trabalho, enfim. E aí depois você entra na parte de ser pago, para o seu nome continuar ali em alta. Mas aí, se for interesse de você, a gente pode conversar a respeito posteriormente, tá? Sobre esse assunto. Então já ficou muito extenso aqui, que eu falei para vocês. E então o Google Meu Negócio é uma excelente ferramenta, tá? O que mais para vocês captar pacientes? Parcerias de físio com físio, eu tenho parcerias com fisioterapeutas, parcerias fisiomédicos, parcerias fisionutricionistas, dentistas, fonos, enfermeiros, enfim, a gama para parcerias para nós é imensa e é maravilhoso, porque assim a gente pode tanto levar quanto ganhar pacientes. E as redes sociais. Então, estejam presentes nas redes sociais, que é a ferramenta do futuro. Isso eu tô ouvindo, gente, mais ou menos, acho que desde também de 2016. Na época tinha um canal que era o Periscope, que ele tinha as lives, era mais ou menos como as lives do Instagram hoje. E lá sempre tinha pessoas dando várias dicas, várias lives, assim, era muito legal. E naquela época já se falava muito sobre o que a gente está vivendo atualmente. Então, estejam nas redes sociais, não tenham medo de pôr a cara, igual eu tô aqui. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falar, não tenha medo do julgamento. Porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra viver e se expor, e aprender e corrigir, enfim. Então, eram essas dicas para quem quer entrar no domiciliar. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam muito proveito. Qualquer outra dica que vocês quiserem, podem me chamar, estou à disposição. E se vocês quiserem algum dos materiais que eu comentei aqui também, posso repassar para vocês, tá bom? Então, era isso. Fiquem com Deus, um beijo e boa sorte para todo mundo, bom atendimento para todo mundo, muitos pacientes para todo mundo. Para quem for começar, boa sorte, não desistam.
não desistam. O domiciliar, gente, é uma mina de ouro. Façam bem feito que vocês vão, ó, ficar bem de vida. E sucesso para nós também, que já estamos aí nessa área há algum tempo. E a gente quer só contribuir com todos vocês. Beijo!